Sabemos que o ser humano é o ser da fome e da sede. Nós temos fome e sede sempre. E há pessoas que têm, parece, uma fome e uma sede maior que a dos outros. Porque tem gente que no almoço já está falando da janta. Tem gente que no café da manhã já está sonhando com o lanche da tarde. Por quê? Porque o nosso estômago sempre digere o que ele vai cair. E o ser humano tem uma fome insaciável, não vai se saciar. Nós nos saciamos temporariamente. Basta você ter uma bela refeição, talvez um sono, pouco tempo depois você já estará querendo comer de novo e beber de novo. É por isso que Jesus fala muito sobre a comida eterna e a bebida eterna. No evangelho que ouvimos da samaritana, vai misturar ali a sede dela por água, a sede dele por ela e a fome dos discípulos por ele. Ali vai misturar fome e sede humana com aquilo que Deus pode nos dar, uma comida que sacia a fome eternamente, uma bebida que sacia a sede eternamente. Fome e sede todos nós temos, isso aí nos iguala. Todo mundo tem fome e todo mundo tem sede. O que é que nos separa? O que é que faz de nós diferentes? Onde nós saciamos a fome, onde nós saciamos a sede. Aqui é o lugar existencial, a fome e a sede que nós trazemos internamente. Onde é que nós procuramos saciá-la? É isso que nos fará pessoas com um olhar para a vida eterna e pessoas com um olhar para a morte eterna. Nós que somos cristãos, nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida, vida eterna, comida, bebida eterna. Uma pessoa que vive para a vida, vida eterna, ela vai saciar a sua fome e sua sede num determinado lugar. A pessoa que tem na cabeça dela que com a morte acaba tudo, que não há céu, não há inferno, não há purgatório, não há julgamento, esta pessoa caminha para a morte, e o jeito dela viver esta caminhada é também diferente. A maneira que ela vai saciar a fome e a sede dela é diferente. Olhemos para nós mesmos, olhemos para a sociedade. Todos nós queremos matar a fome e a sede, e não só de comida e bebida, de amor, de presença, de saúde, de realização. Onde nós buscamos? A primeira leitura que foi proclamada traz uma questão muito séria e que toca a cada um de nós. Quando as coisas não vão bem, quando falta a comida e a bebida, no caso, amor, saúde, estudo, trabalho, o que vem à nossa mente e ao nosso coração? Nós ouvimos na primeira leitura que se usa muito o verbo murmurar, reclamar. A reclamação, ela afasta a graça de Deus. Se nós soubéssemos o tanto que a reclamação, ela influi até na nossa célula, até no nosso corpo, até no nosso físico, o que dirá nas emoções e na espiritualidade. Toda vez que o povo murmura, coisas ruins aconteceram, acontecem e acontecerão. E o pessoal começa a murmurar contra Moisés, que eles estão no deserto. Eles saíram do Egito, estão indo para a terra prometida, e estão passando pelo deserto. Eles estão no deserto de 40 anos. Nós estamos num deserto de 40 dias, que é a quaresma. E nesta quaresma, nós estamos encontrando a saciedade ou a murmuração. Quem está satisfeito, não murmura. Quem satisfeito não está, reclama. Por isso eles reclamaram com Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede?
E Moisés, ele vai lançar sobre aquele povo uma pergunta. Antes de dar água milagrosa da rocha, ele vai perguntar para aquele povo: o Senhor está ou não no meio de nós? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quantas vezes na missa o padre fala isso e vocês respondem? Três vezes. Antes do evangelho, antes da oração eucarística e antes da bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, demos graças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ide em paz. Ele está no meio de nós. Como? Primeiro, o Senhor esteja convosco na palavra. Segundo, o Senhor esteja convosco no pão, na Eucaristia. Terceiro, esteja convosco no testemunho, quando acaba a missa e começa a missão. Ele está ou não no meio de nós? A hora que Moisés vê aquele povo reclamando, primeira coisa que Moisés quer saber daquele povo: vocês estão reclamando porque vocês duvidam que Deus está no meio de nós? Quando na nossa vida falta algo, vem uma doença, um acidente, um desemprego, um problema familiar, uma dor, a pergunta é: o Senhor está ou não no meio de nós? Que na nossa cabecinha, muitas vezes dura, parece-nos que quando vem algum problema, Deus se ausentou. Eu estou sofrendo porque Deus não olhou para mim. Eu sofri esse acidente porque Deus se ausentou. Eu perdi o meu trabalho porque Deus se ausentou. O meu filho está nas drogas porque Deus se ausentou. Quando é que Deus vai matar a fome e a nossa sede? E começamos a reclamar, e reclama da vida, e reclama das pessoas, e reclama do trabalho, e reclama do governo, e vamos reclamando. E Moisés pergunta para os reclamões: Deus está ou não no meio de nós? O povo já tinha visto milagres: a libertação do Egito, o mar vermelho que se abre, o maná que cai dos céus. Deus deu provas do seu poder, mas o povo continua reclamando. O Senhor está ou não no meio de nós? É por isso que aquele lugar, Moisés colocou o nome de Massa e Meriba. Nas leituras geralmente a gente lê Massa e Meriba, mas a pronúncia certa é Massá e Meribá. O que significa esse nome, Massa e Meriba, ou Massá e Meribá? Massa é tentação. O povo foi tentado na reclamação e caíram na tentação, reclamaram. E Meribá é murmuração. Qual é a maior tentação hoje da nossa vida? A murmuração, a reclamação. Que se você prestar atenção, e se a gente não presta atenção, e se nós não oramos e não vigiamos, nós começamos a entrar num ciclo de reclamação, e a gente reclama sem ver que está reclamando. Há pessoas que reclamam de alguma coisa que não está bom, e quando tudo está bom, ela inventa um problema para reclamar que aquilo ali não está bom. Ela não vê, a pessoa não vê, mas nós e você, que tem um contato mais íntimo com esta pessoa, que convive com ela, talvez sua namorada, seu esposo, um filho, um amigo, se você vê que esta pessoa entrou nesta murmuração, você tem que falar com ela. Falou: olha, você não vê, mas você reclama da hora que acorda, da hora que você dorme, você reclama de tudo. Talvez você não veja, mas quem está ao seu redor vê na sua língua uma língua ingrata. Você reclama do tempo, você reclama de horário, você reclama de comida, você reclama dos outros, tudo está ruim, nada está bom, e a pessoa ela não sabe, mas a reclamação
ela não tange apenas a espiritualidade, mas ela vai passar para o emocional, e a reclamação vira um hábito, um vício, e a pessoa ela tem a necessidade de reclamar sem ver que está reclamando. Não sei se você convive perto de alguém assim. Você conta uma coisa boa, a pessoa coloca uma questão problemática. Ah, eu vou fazer tal coisa. Ah, tá bom, mas tem gente que já fez e deu errado, hein? Ah, eu comprei tal coisa. Ih, tal coisa estraga muito fácil. A pessoa sempre ela tenta ver algum problema numa bênção que você tem. São os murmuradores. Leia na sua casa, você de casa, anote aí no seu caderninho de reflexão, Salmo 1. É fácil você lembrar. Salmo 1. Leia esta semana o Salmo 1. Lá está falando que existem dois tipos de pessoa: a pessoa abençoada e a pessoa que não vai ter coisas boas na vida. E quais as causas? Não vou pregar sobre isso, mas vou apenas citar. A pessoa abençoada é como uma árvore plantada junto à água. E a pessoa que a vida não é boa, entre os três casos, um dos casos é aquela pessoa que se une aos murmuradores. Que se você convive com pessoas que reclamam, você aprende a reclamar. Se você convive com pessoas que agradecem, você acostuma a agradecer. Cuidado para que a murmuração não transforme a sua vida e a sua casa em Massá Meribá. Que se Deus olhar para a sua vida, meu filho, e para a sua casa, e falou assim: ah, eu tenho um nome para essa pessoa, eu tenho um nome para a casa dessa pessoa, eu tenho um nome para o trabalho desta pessoa, Massá Meribá. Você caiu na tentação da murmuração.